sou a Tabata e seja bem-vindo ao canal Você Entendeu Direito? Você já passou por alguma situação que você sabia ter direito a algo que o fornecedor não cumpriu? Esse vídeo foi feito para você. Para a defesa do consumidor, o Brasil hoje tem uma lei que chama Código de Defesa do Consumidor, essa que está aparecendo abaixo para vocês. Esse código define tanto as responsabilidades como os mecanismos de soluções, tanto do fornecedor como do poder público frente à relação de consumo. Ou seja, de um lado você tem um fornecedor de produtos ou serviços e do outro lado o consumidor final. Inclusive, esse código ele estabelece crimes próprios para a relação de consumo. Saiba que no artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor, dos incisos 1 ao 12, estão elencados uma série de sanções que eles sofrem, desde multa à apreensão do produto, suspensão do serviço, até a cassação da licença para exercer a atividade. Tá, querida? Oh, meu Deus! Todo estabelecimento de fornecimento de serviços ou venda de produtos obrigatoriamente, desde 2010, tem que ter um Código de Defesa do Consumidor em mãos. A multa por não ter ele no estabelecimento gira em torno de R$1.000. Quanto à obrigação de ter o código no estabelecimento, a gente cita um exemplo no vídeo aqui em cima sobre a multa por desistência no plano de academia. E para buscar os seus direitos, eu aconselho que você guarde sempre a nota fiscal, recibo, comprovante, número de protocolo, tudo que for pertinente ao caso. Pois bem, Horas pois. o primeiro passo é tentar resolver diretamente com o fornecedor. A maioria já tem o atendimento pelo SAC, que é o Serviço de Atendimento ao Consumidor, seja via site, por e-mail, telefone. O importante é você sempre ter registrado o horário, a data, a atendente e o número de protocolo, que é obrigatório no caso de contato telefônico eles fornecerem, ou código de reclamação para qualquer outro meio de comunicação. O importante é você sempre guardar os dados detalhados da reclamação, caso ele não resolva, para você buscar ou o PROCON ou a ação, como vamos ver, para resolver esse impasse. Detalhe tudo na ligação. Quando foi que você comprou, qual foi o número do pedido, como você pagou, como chegou, o que aconteceu, detalhe absolutamente tudo. Mesmo porque, dependendo da demora do procedimento, são dados que muitas vezes a gente esquece. Então é importante você documentar tudo. Aí, se não resolver de forma amigável diretamente com o fornecedor, você deve procurar o PROCON, que é a Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor. Eles têm site, telefone e agências presenciais. Eles atendem áreas como finanças, alimentos, habitação, educação, produtos, saúde e serviços em gerais. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. O que o PROCON faz? Ele tenta intermediar um acordo entre o fornecedor e o cliente para que se resolva pela via administrativa. Não é possível fazer reclamação de forma anônima. Você tem que passar todos os seus dados pessoais. Se ainda assim não rolar a solução, porque o PROCON é o órgão que defende, é o órgão público que defende o consumidor, cabe ação perante o judiciário. Você pode entrar sozinho ou em grupo, quando muitas vezes um voo é atrasado ou tem um overbooking, e aí você se junta com as outras 10 pessoas que sofreram o mesmo dano para entrar com a ação em conjunto. Essas ações em conjunto, elas podem ser representadas pelo Ministério Público, por associações de defesa do consumidor, como por exemplo o IDEC, no caso lá do Collor, e órgãos de defesa do consumidor, como o PROCON. Uma ação judicial com valor até 20 salários mínimos, você pode entrar sozinho. Isso, no direito, a gente chama de ius postulandi. É a forma que você pode buscar os seus direitos desde que o valor seja pouco, de 20 salários mínimos vigentes à época da reclamação. Já para ações até 40 salários mínimos, você pode entrar pelo juizado especial, vulgo pequenas causas. Esse JEC é somente para ações movidas por pessoas físicas, sem custas ou despesas processuais e geralmente são instalados próximos ou no mesmo prédio que o PROCON para facilitar para o consumidor. O local para você entrar com a ação tem que ser próximo ao réu, a quem você está entrando com a ação,
ou no local onde ocorreu a transação comercial, ou onde você comprou, onde você contatou o fornecedor, ou até mesmo, se você não tiver ciência, se for compra online, no seu domicílio, na sua cidade. É importante levar documentos pessoais e todos os documentos que forem pertinentes ao caso. Recibos, tais quais aqueles que eu falei no início do vídeo. Já para acima de 40 salários mínimos, você necessariamente precisa entrar na justiça comum pelo intermédio de um advogado, que vai analisar as peculiaridades do seu caso. Se cabe justiça gratuita, se tem tempo para você entrar, porque existem prazos, qual seria o valor, quais são os pedidos. Então isso é aconselhável analisar caso a caso, diretamente com um assessor jurídico. Ah, mas aí você vai falar: ah, eu não tenho condição, eu já sou consumidor e não tenho condição de pagar um advogado. Mas também o meu direito ultrapassa os 40 salários mínimos, o que eu faço? Se você não tiver condições de arcar com os honorários do advogado, procure assistência judiciária gratuita, que eles deferem o benefício, inclusive até com um advogado particular, se você pedir a justiça gratuita, se você tiver uma renda razoavelmente, não existe teto na lei, mas a jurisprudência, que é a decisão dos juízes, entendem até 2 salários mínimos. Portanto, é interessante que você busque um advogado de confiança exatamente para analisar o que vale a pena, procurar assistência ou contratá-lo. E um instituto que existe na defesa do consumidor muito importante chama inversão do ônus da prova. Nada mais é do que a inversão de quem tem que provar. No direito, geralmente, quem alega tem que provar. Mas no consumidor, você concorda que você é vulnerável, você depende do fornecedor para ter alguns documentos, alguns dados? Então aí tem a verossimilhança que a gente fala. O juiz olha para os fatos e fala: realmente, quem tem que produzir essas provas é o fornecedor. Então há a inversão. Quem alega não necessariamente tem que provar, mas tem que estar consubstanciado de boa fé. O que é isso? Você não vai chegar lá no juiz e falar: olha, eu tenho um direito porque eu tenho um direito. Não, você vai mostrar aquilo que você está falando. Você vai mostrar talvez o pedido de compra, o pagamento de um boleto, um contato que você tem, um número de protocolo, que aí sim o juiz vai receber essas informações e vai mandar o fornecedor apresentar os documentos necessários. Por isso que eu digo que é extremamente importante vocês guardarem todos os documentos. Isso faz com que a justiça consiga tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Afinal, o consumidor ele pode ser hipossuficiente, ele pode ser dependente do fornecedor em 3 esferas. Técnicas, porque, por exemplo, você compra um carro, você não precisa entender da mecânica completa do carro. Isso é uma hipossuficiência técnica. Uma hipossuficiência jurídica, que são peculiaridades da lei que só o fornecedor sabe que você não tem ciência. E a hipossuficiência econômica. Uma companhia de telefonia grande perante a você tem recursos para evitar danos que gerem a você muito mais do que você próprio como pessoa física. Assim como a instituição bancária e outros fornecedores que você muitas vezes recebe o contrato e nem lê inteiro porque você não consegue entender os termos jurídicos. E saiba, eles têm a obrigação de esclarecer. A informação, repito, tem que ser de forma clara, sem entrelinhas. Se você quiser ler o contrato, obrigatoriamente eles precisam te explicar de cabo a rabo. Então não tenha receio. Inclusive tem situações, por exemplo, uma vez eu fui fazer uma reclamação numa livraria de um livro que chegou rasgado na minha casa e eu fui trocar e não tinha, estava esgotado o estoque. Eu pedi para que trocassem por um outro produto similar que também não tinha. Então eu pedi a devolução. Se for interessante para vocês, deixem nos comentários que eu faço um vídeo exclusivo a respeito disso, sobre prazos e o que você pode fazer. Mas voltando. Eu fui fazer a reclamação, elas falaram que me devolveriam o dinheiro, porém sem o custo do frete. Mas o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 18, ele diz que o fornecedor tem que devolver para o consumidor o valor do produto mais perdas e danos. Logo, se eu paguei o frete para o produto vir rasgado, tudo bem que o frete ocorreu, mas se o produto não tivesse vindo rasgado, seria justificado. Como ele veio rasgado, eu não contrataria o frete para vir em vento, concorda? Então eu expus a minha necessidade de restituição, apontei no código para ela e mesmo assim ela não queria me devolver.
Eu pedi um termo, eu pedi para ela assinar um bilhetinho, escrever a próprio punho, por que ela não estava me devolvendo o produto. E mesmo assim ela disse que não faria. Aí puxei o celular, que hoje em dia tem câmera em tudo que é celular, e comecei a gravar e pedir para ela me explicar o porquê que ela não estava devolvendo. E ela começou a ficar nervosa, alegou que ela tinha direito de imagem, que ela não estava me dando autorização para gravar ela. Mas espera lá, eu não estava gravando ela pessoa física, eu estava gravando a representante da livraria que estava me recusando um direito. Aí nessa discussão ela acabou entrando, chamou a gerente e muito que vai, muito que fica, resolveram me devolver e alegaram que só estavam devolvendo porque era uma cliente assídua da livraria. O que não, era obrigação deles. É que muitos justificam que eles são legais em obedecer à lei, mas não, agora que vocês estão sendo bem instruídos, agarrem os seus direitos, produzem provas com gravação de áudio, de vídeo, protocolo, documento escrito, e-mail, grave tudo, porque eles podem sofrer as sanções que eu comentei no começo do vídeo. Cabe denúncia diretamente ao PROCON. Portanto, você já não pode mais dizer que foi enrolado por algum fornecedor. Se você já passou por alguma situação semelhante, deixe nos comentários. E se conhece alguém que precisa dessa orientação, compartilhe esse vídeo. Inclusive, se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para ser avisado assim que a gente colocar mais um vídeo fresquinho para você. E até a próxima! Tô chorando. Vrá, 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 vrá.